Olá, sejam bem-vindos todos. Hoje vamos falar sobre os 10 dinossauros mais estranhos que habitaram a Terra. Arqueólogos dedicam anos à procura de fósseis e pegadas que mostram como eram esses animais. Conheça alguns dos mais incríveis. Os dinossauros foram extintos há mais de 66 milhões de anos, em um evento catastrófico. Especialistas acreditam que um meteoro gigante dizimou 75% desses animais, entre os períodos Cretáceo e Paleógeno. Atualmente, arqueólogos buscam por fósseis e pegadas que podem dar pistas de como eram essas criaturas. Todas elas impressionam por suas características, mas algumas se destacam mais que as outras. Selecionamos alguns dos dinossauros mais estranhos que já passaram por este planeta. 1. O estiloso arco-íris. O dinossauro Kaionjuji, que viveu há 161 milhões de anos, tinha apenas coloridas em tons de azul, verde e laranja. Por isso, foi apelidado de arco-íris. Especialistas chineses conseguiram reproduzir as cores do animal analisando um fóssil com um microscópio eletrônico. A ossada estava tão bem preservada que ainda tinha células com características relacionadas à pigmentação, chamadas melanossomas. Tais células foram comparadas com as de um beija-flor, mostrando que o dinossauro tinha cabeça, peito e caudas coloridos. 2. Peltos dos dinos. Os ossos desse enorme réptil marinho de mais de 10 metros de comprimento foram encontrados em uma plantação de milho, na Polônia. O animal é do grupo dos plesiossauros e viveu há 150 milhões de anos. Ele tinha um corpo alongado e nadadeiras gigantes. Sua alimentação incluía tartarugas marinhas e dinossauros menores. O predador reinava na cadeia alimentar primitiva dos oceanos e conviveu com lesmas enormes e crocodilos gigantes. 3. O bicudo. Em julho de 2019, no Big Bend National Park, no estado Texas, Estados Unidos, foi descoberta uma espécie de dinossauro, Aquilarinos palimentos, que viveu há 80 milhões de anos e cujo bico era similar ao de uma ave. O animal tinha a mandíbula bem larga, que lembra duas espátulas agrupadas. Ele era adepto de uma dieta herbívora. Andava em busca de alimentos pela região do deserto de Chihuahua, que cobre atualmente partes do México e dos Estados Unidos. Adaptado para comer plantas, o Aquilarinos palimentos tinha parte frontal da mandíbula em formato que lembra a letra U. 4. O fofo. Pesquisadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido, descreveram as felpudas características da espécie Anchiornis. Os especialistas viram que os animais tinham penas mais fofas do que os pássaros atuais, que costumam ter penugem em formato aerodinâmico. Apesar de ser bem mais macio, o corpo do dinossauro pode ter dificultado o controle da temperatura e a capacidade de repelir água. Porém, era mais fácil para esse passarinho gigante planar enquanto voava. Os padrões de cores do Anchiornis foram desvendados por pigmentos fossilizados. Já o formato da criatura foi reconstituído pela análise de fósseis com fluorescência laser. O animal pertence ao grupo dos paraviantes, que possuíam 4 asas. 5. O paranaense com pé de lâmina. O dinossauro brasileiro Vespersaurus paranaensis tinha pé em forma de lâmina e viveu no noroeste do Paraná há 90 milhões de anos. O fóssil da criatura foi descoberto por pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá, UEM, da Universidade de São Paulo, USP, e do Museu Paleontológico de Cruzeiro do Oeste. O animal tinha porte pequeno, media cerca de 1,5 metro e andava sob os 2 pés. Além disso, ele contava apenas um dedo, que o sustentava, e foi o primeiro dinossauro a ser descoberto na região do Paraná. 6. O morceguinho. O pequeno dinossauro Ambopteryx longibrachium pesava apenas 300 gramas e tinha asas parecidas com as de um morcego. O animal viveu há 163 milhões de anos e seu fóssil foi encontrado na China. O dinossauro conseguia voar e sua asa não tinha penas, somente uma estrutura membranosa. O Ambopteryx longibrachium viveu no mesmo período que outros animais voadores, que evoluíram mais tarde e originaram os pássaros de hoje em dia. 7. T-Rex com ar-condicionado embutido.
Pesquisadores dos Estados Unidos descobriram que os Tyrannosaurus rex tinham 2 orifícios na parte superior do crânio que serviam para regular a temperatura corporal do animal, uma espécie de ar-condicionado. Os T-Rex tinham uma cabeça de 1,80 metro de comprimento, 1,5 metro de largura e 1,5 metro de altura, e mordiam com a força de aproximadamente 6 toneladas. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que ele tinha um crânio flexível, como o de serpentes ou pássaros, mas um estudo recente mostrou que eles tinham crânios fortes, assim como crocodilos e hienas. 8. O maior, e mais temido, dos dinossauros. Os titanossauros tinham quase 40 metros de comprimento e pesavam mais de 70 mil quilos. Eles eram também donos de uma das maiores pegadas já encontradas. Marcas do tipo de 77 centímetros foram descobertas no deserto de Gobi, região do norte da China. Escavações feitas na província de Chubut, na Argentina, finalizadas em 2014, coletaram um fêmur com quase 2,5 metros de um titanossauro. 9. A supergalinha. O dinossauro Velociraptor era um pouco maior do que uma galinha. Apesar de pequenos, os Velociraptors podiam correr mais rápido do que um leopardo, alcançando 64 km por hora. Eles tinham corpos cobertos de penas e viveram na região onde hoje fica a Mongólia, há pelo menos 70 milhões de anos. Eles se alimentavam de pequenos mamíferos herbívoros, os quais caçavam com suas garras arredondadas de 11 centímetros que permitiam perfurar a traqueia ou a jugular de outros animais. 10. O papagaio quebra-nozes. O psittacosauro viveu durante o período Cretáceo, há pelo menos 113 milhões de anos. Ele tinha 185 centímetros de comprimento e pesava 30 quilos. O bico do animal era similar ao de um papagaio e podia quebrar nozes e sementes duras. Uma das espécies de psittacosauro, chamada de Psittacosaurus gobiensis, muito provavelmente engolia pedras, pois quando pesquisadores analisaram o fóssil de um desses animais, eles encontraram rochas onde ficava o estômago. Isso mostra que eles tinham dificuldade de mastigar e engoliam alimentos por inteiro. O que achou deste vídeo? Conte para nós nos comentários. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.